Jogos pequenos, 10 e grande, aí ó, se ele sente a pressão, tá? Gols em jogos pequenos, 1, em jogos grandes, nenhum. Assistências, 1 em jogos grandes, chances igual e ações com bola. É um pouco menos também em jogos grandes em relação a jogos pequenos. Sabe o que mais chama atenção, Marcela? 20 jogos e 1 gol com a camisa do Palmeiras. 1 gol em 20 jogos. E o grande, os jogos grandes, só para deixar claro, jogos grandes, clássicos e Libertadores, tá? É muito pouco, Marcela. O que a gente espera de um meio atacante? Como ele. Não que no primeiro momento ele seja o cérebro do time, mas que ele apareça finalizando, que ele pise dentro da área. Olha aí o mapa de calor dele. Fala, Nicola, que a gente já mostra. Longe da área, Marcela. Olha como ajuda a explicar também o fato. Tem um pinguinho verde ali. Um pinguinho verde ali. É um cara que pisa muito pouco na área. Por exemplo, o Tottenham tem um dinamarquês que é sensacional, o Eriksen. E é um cara que tem 12 gols na temporada. É um cara que se apresenta todo. Primeiro que ele chuta bastante, né? Ele tenta, arrisca, porque deve treinar bastante, porque tem qualidade para chutar. O Lucas também tem, mas ele arrisca muito pouco. Ontem ele até tenta uma finalização, dava até para ter carregado um pouquinho mais a bola, não precisava ter batido de primeira. Mas o Eric sempre se apresenta toda hora, pisa na área, ele toca e faz a ultrapassagem. O Lucas Lima, ele toca e espera. E a ausência dele naquele funil ali, né? Olha que interessante, né? A parte que vai no meio, mesmo, né? Onde o bicho pega. E ele... Mas vocês acham que acontece por quê? Que é uma característica do jogo que faz ele ficar mais atrás, ou ele deveria forçar mais essa parte da frente do jogo e até mais no meio também, né? A gente não sabe também. Eu duvido que o Roger não consegue entrar no meio também, porque já é uma área muito, muito povoada ali também, pelos jogadores do Palmeiras, da frente. Ele está devendo aquilo que a gente sempre cobrou dele desde o tempo de Santos, sequência. Então, vai fazer um balanço do Lucas Lima no Palmeiras nesse começo de ano, ele teve bons momentos e momentos ruins, e os últimos momentos têm sido ruins, justamente nos jogos mais decisivos, que foi o que o quadro mostrou ali, e ele ainda é beneficiado ali, porque a gente considera o jogo grande, jogo de Libertadores, né? Um jogo com a Alianza Lima, que nem é jogo grande, mas tudo bem, tá ali, deu uma engordada nos números dele. Ele continua devendo o que o Tite esperaria para chamá-lo de volta para a seleção, o que nós, como analistas, sempre cobramos, principalmente do Santos para cá. Sequência, não tem sequência. Não tem sequência. Aí, pior que eu tenho que ler aqui o Fã de Esportes, o Hélio Fonseca, porque na hora que a gente começa a falar do Lucas Lima, sempre me vem o Ganso, sempre, principalmente quando ele começa nessa fase, porque assim, lógico, o Lucas Lima teve fases maravilhosas, aí nesse momento a gente esquece o Ganso. Quando ele começa a entrar nessa fase, essa fase sonolenta de não se apresentar para a partida, aí sempre me vem um Ganso. E aí o Hélio Fonseca falou que eu tô rindo, mas é de nervoso. Diz aqui, Lucas Lima é um Ganso oxigenado. Oxigenado. Mas não tem tanto mais oxigênio. Eu não sei se é de oxigênio no cabelo. De oxigênio ele tem muito menos que o meu. Eu acho que é do cabelo, entendeu? Acho que é oxigênio no cabelo. É oxigenado. Cabe ao Roger também pensar em alternativas. Ele tem um elenco para isso. E ele vinha fazendo isso muito bem, forçando os jogadores a puxarem o nível para cima. Um forçando o outro a jogar cada vez melhor para conseguir a vaga titular. Não tá rendendo, senta no banco. O Zé Elias falou de manhã, né? Tem Guerra, tem Moisés também. É que quando o Scarpa tava por ali, aí ele tava com tudo. Aí o Scarpa saiu, aí ele cai também. Mas o Scarpa saiu, mas os caras estão lá, né? O Moisés pode exercer essa função. E o Moisés Guerra muito bem, com experiência de Libertadores. Bem, né? Então ele pode ficar de olho no Moisés ali. O Dudu também merece. O Dudu também precisa jogar mais, tá? O Lucas Lima, acho que é o maior candidato ao banco de reservas hoje. É quem mais faz por merecer o banco. Embora a dupla de zaga, para mim, também mereça atenção. Mas o Dudu, a gente vê o Dudu mais reclamando, mais brigando com o juiz, mais cobrando a atitude do juiz do que decidindo. Mas tem uma diferença, o Dudu se esforça mais. Tá bom, não. O Dudu vai à luta. O primeiro a sair é o Lucas Lima. O Dudu tá correndo contra a má fase. Mas eu acho não, eu tenho certeza que ele tem condição de render mais. O esforço só pro Dudu é pouco. Para mim, o Dudu é o cara mais diferente desse time. Ele está se esforçando para retomar as melhores fases dele. Agora, o Lucas Lima, você não vê uma indignação. É isso que o torcedor vaiou ontem, menos pelo pouco futebol e mais pela postura. Pela postura, ele passa uma coisa de indolência. Pode até não ser, mas ele passa. O torcedor sente uma indolência em relação ao Lucas Lima. E agora tem muita gente dando luz alta aí, pedindo passagem, né? O Guerra, eu colocaria já o Guerra de cara. Eu tava falando que... Aquele passe... Que o Zé falou de manhã no Bom Dia, que eu achei interessante.
A grande vantagem de você ter um elenco numeroso e bem qualificado é estimular a concorrência. É o cara que está jogando saber que ele não pode jogar mal. Porque senão tem um cara bom pra caramba também, doido pra pegar o lugar dele. E agora, pra estimular isso, tem que dar certeza pro cara que tá entrando bem que ele vai jogar. Né? E eu acho que chegou esse momento. Como ele teve muita coragem lá atrás pra bancar o Jailson, que era pra ser a terceira opção, pra bancar essa dupla de zaga que podia ser a quinta e sexta opção. Então, quer dizer, o Roger já mostrou que tem essa capacidade de não olhar na cara nem no nome e botar quem tá melhor. Eu acho que nesse momento passa por isso. E cantando o quê? O hino? Com a falta de meias que existe lá. Mas se for esse Lucas Lima aí, não vai lá o problema do Santos. Acho que não. Eles estavam com o Lucas Esse Lima aí, até não. agora. Aquele hipotético, aquele que a gente tem na cabeça. Mas é isso que o torcedor imagina, né, professor? Então, quando se contrata, o torcedor, principalmente o mais otimista, ele vai lembrar do melhor. O palmeirense também achava que era. Olha o que tá dando aí. Mas é muito do jogador. O caso do Lucas Lima, especificamente, assim, ontem ele viveu 15 bons minutos no segundo tempo. Ele voltou diferente, participativo, chamando o jogo, carregando a bola, pensando no jogo. Aí passou. Deve ter tomado uma baita bronca no intervalo. Roger falou, você vai sair, eu vou te tirar. Voltou bem, voltou esperto. 10, 15 minutos depois, voltou tudo ao normal. Agora, o cara querer falar qualquer coisa do Roger no cargo, vamos combinar que é uma aberração, né? Uma aberração daquelas surreais, né? Ainda bem que não veio o Corvo aqui, porque eu já estava quase imaginando. Só pra explicar. Se o Corvo aparecer aqui, eu dou uma bodocada nele. A gente sai sob protesto. Não, só pra explicar, Marcela. Pistola, Leonardo Bertozzi vira o torcedor do palmeirense é um torcedor corneta por natureza. E, assim como o torcedor, o conselheiro também é corneteiro, em linhas gerais, né? E aí, um ou outro conselheiro começa a cornetar, com esse time, com esse Roger, o time não vai pra frente. Mas aí, é importante lembrar que, desde a era Paulo Nobre, conselheiro apita quase nada no Palmeiras. Ainda bem, né? Foi-se o tempo. Durante muito tempo, o conselho era muito forte. O COF, então, o que o COF falava, virava lei. O Paulo Nobre assume a presidência do Palmeiras e ignora solenemente conselheiros e COF. Porque o Paulo Nobre tinha caneta e tinha dinheiro. Ele prestava o dinheiro e ainda assinava o contrato de empréstimo. Sim. Então, o COF e o Conselho passaram a ficar escanteados. Embora continuam cornetando, falando. Então, assim, há um ou outro conselheiro que corneta o trabalho do Roger. A diretoria tá nem aí. Conversei agora há pouco com um dirigente. Tipo assim, escuta e passa. Conversei agora há pouco com um dirigente perguntando se existe alguma contestação ao trabalho do Roger, se pensa em mudar. A resposta foi piada. Não há a menor possibilidade de se mexer no Roger Machado, porque a diretoria do Palmeiras sabe que o problema não está no Roger Machado. Há uma série de outros pequenos detalhes que precisam ser corrigidos, mas assim, a diretoria também pensa que não é terra arrasada, que não é o caso de mudanças radicais, precisam de ajustes. E o tempo está aí para que o Roger consiga ajustar. Eu tenho a curiosidade de saber, esse cara que é contra o Roger, o que ele sugeriria no lugar. É isso que eu queria saber. Falaria, no atual momento do futebol brasileiro, né? Tá, não vai para lugar nenhum com o Roger. Você põe quem ali? Então, e esse tipo de corneteiro folclórico, mais antigo, é capaz de falar Felipão, é capaz de falar Luxemburgo. O que mostra um pouquinho. É capaz de falar bobagem. Então, mas o que mostra um pouquinho de como o cara está desatualizado, como o cara está em outra órbita, entendeu? Mas é o perfil desse cara que você está falando aí. Olha, quem tá doido para que isso aconteça é o Flamengo, né? Deixa eu tirar isso aqui, tá quente. Voltando... É o Flamengo, imagina, louco para que realmente então, mas lembra ano passado? O Atlético mandou embora o Roger. Não passa 10 segundos sem emprego, Roger. Mas o Atlético mandou o Roger no ano passado embora, o Flamengo foi atrás do Roger e o Roger disse, não, na metade do ano eu não trabalho. Só pega um trabalho do começo. Voltando ao caso do Lucas Lima, acho que é uma atribuição do Roger também. Sim. Trocar. Sim. Né? Acho que como ele vai muito bem na administração do grupo, no início do ano, fez com que essa concorrência fosse uma coisa virtuosa para o time, agora ele tem que usar. Sim. É hora de usar o elenco e a qualidade. Tem um jogador que está abaixo. Mexe, põe no banco, dá chance para os outros caras. A gente já estava falando aqui da defesa, né? O Nicolau estava falando que acha que o Palmeiras precisa, sim, de um reforço, de um grande reforço ali para a zaga. A gente fala isso desde o começo do ano. E aí, vocês acham que passa segurança? Os palmeirenses comentaram sobre o assunto. No clássico, o Tonhão estava envolvido no lance. Houve outro erro técnico, tático da jogada, que o Tonhão teve que tentar consertar e não conseguiu fazer. Nesse lance foi um erro de tomada de decisão. E eu arrisco a dizer que depois do Keno, que fez o gol e fez uma grande partida, mesmo com o erro na tomada de decisão, que acabou com o gol do Boca de empate, para mim ele ainda não foi os melhores em campo. A gente tem que valorizar aquilo que ele tem feito.
né? Um baita jogador, foi considerado o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, por mérito, né? Então ele vem trabalhando desde o ano passado. É um garoto, é um jogador que tem um futuro brilhante, é um cara que, como o Roger acabou de falar, está em alto nível, tem o nosso apoio, tem a nossa confiança. Quando erra um, erra todo. É um todo. Então a gente não tem que colocar a culpa em um jogador ou outro. Porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, é normal. O futebol é coletivo. A gente está no esporte coletivo.